Boa noite para todos que estiverem observando-me e para quem não estiver observando-me também. Agora mais um sonho para contar. Esse já é de outra época. Esse que eu vou contar agora é de quando eu era bastante criança ainda. Eu tinha 5 ou 6 anos. Um ou outro, eu acho que talvez fosse com 5 mesmo que eu tive esse sonho. Um sonho assustador. Bom, eu vou ter que dar uma explicação sobre determinados detalhes do lugar que eu morava para poder ser entendido. Porque o sonho se passava na casa em que eu morava e a casa era mais ou menos como era mesmo. Só que eu vou descrever a parte onde eu estava, que era a varanda, né? Não vou falar a necessidade de descrever a casa toda. Era uma varanda assim, larga, né? Ela tinha assim, tinha de direita a esquerda larga, mas não muito comprida, ou seja, uma boa varanda espaçosa. Tinha uma escadinha no meio que dava para o jardim, e onde não estava a escadinha, ela era cercada de uma grade, não era um muro, né? Uma grade, e a grade tem aquele... A parte de cima da grade é uma barra também de madeira, que é aquela barra mais espessa, né? Quer dizer, então, e à frente havia um jardim. Um jardim também era assim comprido, com canteiro no meio, fora do canteiro cimentado. Era um jardim grande, porque inclusive eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, eu andava de bicicleta no jardim, né? Uma bicicleta para menor, eu era criança, mas tinha bastante espaço. E do lado de fora, por exemplo, tinha aquela grade da varanda. Aí no jardim tinha uma outra grade que dava, quer dizer, onde terminava o território da casa, que era uma grade que tinha à sua frente a ferrovia, o pátio de manobra. Quer dizer, a casa dava à frente para a ferrovia e dava atrás para a rua. Que meu pai na época era funcionário da rede ferroviária e era uma casa para funcionário. Ou seja, pertencia à rede ferroviária. Naquele tempo a rede ferroviária tinha sido fundada há pouco tempo. Quer dizer, se juntou todas as ferrovias públicas, né? Mas ainda se costumava chamar de central, porque ali era a central, que passou a ser a SR2 da rede ferroviária. Bom, mas o que interessa a isso? Eu disse que só descrevi a varanda, né? A varanda e o jardim, mas vamos lá. Eu, com aquela idade que eu tinha, por volta dos 5 anos, eu estava sonhando que eu estava ali naquela varanda. O sonho parece que reproduzia o formato da casa e tudo mais de uma forma muito, mais ou menos bem fiel ao que conforme era. Agora, diante de mim, ali no jardim, passando, quer dizer, a varanda ficava um pouco a um nível um pouquinho mais acima, né? Ele tinha até uma escadinha para ir para o jardim, mas era ali, uma diferença pequena. E ali, no jardim, o jardim tinha canteiros no meio, o resto era cimentado. Diante de mim, ali embaixo no jardim, estava passando uma fileira de caras, de rapazes, assim, garotos, tipo adolescente. Assim, passando em fila, indo, certo? Mas um atrás do outro, quer dizer, como se fosse uma fila. Agora, eles não estavam andando como se costuma chamar
expressão andar. Eles tinham, eles eram presos um ao outro sucessivamente por uma espécie de uma peça sanfonada. Essa peça sanfonada, quer dizer, ela fazia um movimento mais ou menos assim, né? No meio ela era dividida e um lado fazia assim, o outro fazia assim, preso às costas de um e a parte dianteira do outro. E esse outro, por sua vez, tinha outra sanfona daquelas presa às costas, que ia se prender à parte dianteira do outro. Ou seja, eles estavam presos por aquelas peças sanfonadas. E as peças faziam esse tipo de movimento e eles iam indo assim, ó, fazendo assim. Quer dizer, aquela fileira, tudo fazendo assim, que nem... Quer dizer, eles não andavam com os pés. E tinham um aspecto meio zumbificado. Eles tinham uma coisa meio assim, meio tipo assim, tipo sem vida, né? Quer dizer, meio assim, uma espécie de aspecto de estupor, entende? De ausência de consciência. Quer dizer, eram seres humanos que eram praticamente bonecos. Mas eu sabia que eram. Era uma coisa assim, vou te falar, era algo assustador. Mas olha só, além dessa fileira que estava, entre aspas, caminhando na minha frente ali, e eu aqui na varanda, ali, justamente ali, em cima da, como se diz, aquela tábua não, aquela peça de madeira mais grossa que ficava, encimava a cerca da varanda, que era aquela que era onde se apoiava as coisas, né? Quer dizer, aqui a grade, por cima tem aquela peça de madeira também mais grossa. Estava ali um menino pequeno, mais novo que eu, tipo 3 anos por aí, e a mãe dele ali diante dele. Só que eram pessoas que não se pareciam com nenhuma pessoa conhecida, certo? Esse menino estava com um dos olhos dele estava com problema, estava com o olho doente. Mas o olho que estava doente, se não me engano era o esquerdo, estava com um aspecto muito feio, muito machucado, muito assim, entendeu? Muito assim, não dá para explicar, estava um troço meio... Dá para explicar, mas é meio assim, era meio arrebentado. E a mãe estava com uma espécie de um instrumento, ou um aparelho, que ela segurava e fazia lembrar um catavento, né? Um catavento que ela segurava um catavento no alto de uma haste, ela segurava uma haste e aquele catavento rodava, né? E ela ia trabalhando no olho do garoto com aquele aparelho, nesse olho doente do garoto. Ela com aquele instrumento ela ia rodando, encostando e cortando, sei lá o que ela estava fazendo com aquilo, sei que estava no olho do garoto com aquele catavento rodando, né? E era uma peça de metal, né? Catavento, não sei se o povo de hoje vai lembrar o que é, ou já viu. Era um negócio de papel que a gente jogava e dava uma voadinha, mas aquele era de metal e estava... Então aquilo era uma coisa que era uma coisa que era para curar
ou para tratar do olho do garoto, mas era eu mesmo, não sou, eu estava achando aquilo estranhíssimo, né? Como é que isso vai? Aí a minha mãe, que na época eu tinha uns 5 anos, minha mãe devia ter uns 29, por aí. Isso na vida fora do sonho, né, mano? No sonho também. Ela me apareceu ali, ou já estava ali, não sei, e falou assim: poxa, coitado desse menino, coitada dessa mãe, algo assim. Eu falei: mas mãe, ela não está curando o olho dele? Quer dizer, quando eu digo as palavras, é que eu falei algo parecido com isso. Agora, o que ela falou, eu me lembro bem da expressão que ela usou no sonho. Eu falei: mãe, eu vou repetir agora. Mãe, mas não está cuidando do olho do garoto? Aí ela falou assim: ah, você pensa que isso conserta alguma coisa? Eu me lembro muito bem que ela usou a expressão conserta em vez de curar. Isso não conserta nada. Isso não, é como quem diz, isso não adianta nada. É como se se eu tivesse diante de uma situação irreversível, certo? Na minha idade, eu não estava acostumado a lidar com situações irreversíveis. Nunca tinha tido assim até então uma morte na família. Tinha sim sabido do falecimento da esposa de um funcionário que veio a falecer. Ele tinha filhos, pequenininho não sei, tinha filhos crianças. Bom, é a minha mãe que, por sinal, apareceu nesse sonho. Ela veio a falecer bem idosa, a coisa de 2 meses, né? E me faz falta até hoje. Eu, com a minha idade de barba branca, vinha perder minha mãe. Então quando eu soube que morreu aquela senhora com filhos pequenos, eu fiquei assim, muito assim. Eu ficava meio chocado. Poxa, perder a mãe tão novo assim. Mas eu saí do sonho porque que eu falei? Porque aquilo, aquela situação do tal garoto e a minha mãe falar que aquilo não conserta, que não há jeito, aquilo me deu assim, dentro do sonho, um certo consternamento, certa coisa, porque realmente, nem em sonho, nem fora de sonho, não estava, até então, não tinha experimentado situações assim, ou alterações sem volta, né? Nada é sem volta, mas na nossa vida tem coisas que parecem que são realmente eternamente definitivas, sem volta. Então vocês entenderam, gente? Há duas coisas. Aqueles garotos assustadores. Olha o quadro. Aquelas figuras assim, praticamente inanimadas, assim, uma coisa muito assim, era uma coisa bem estranha. O tipo desse sonho que eu sempre tive sonhos estranhos, depois de adulto, depois de velho, velho eu não sou, né? Eu sou coroa. Mas eu não acredito que eu tivesse um sonho daquele tipo, a não ser na infância. Eu não sei porquê. Era um sonho extremamente pesado, de uma atmosfera pesadíssima. Aquelas figuras, aqueles rapazes tipo adolescentes, parecendo uma coisa assim totalmente, parecendo mortos-vivos, ligados por uma divisão sanfonada que fazia assim e eles iam andando na medida que fazendo aquele movimento e não andando com os pés. E aquele garoto com aquela coisa horrível no olho, a mãe fazendo aquele negócio que também me assustava um pouco, aquele negócio no olho, mas se aquilo era para curar, aí minha mãe apareceu e falou: isso não conserta não. Então, diante de uma situação assim, completamente assim, que eu não tinha experiência na minha vida do dia a dia,
não tinha vivenciado ainda um fato irreversível. Então parece que era irreversível, que o olho daquele garoto não tinha cura. Bom, acontece uma coisa que eu vou dizer. Naquela época, vou dizer, eu falei que eu estava entre 5 e 6 anos, mas eu acho que eu tinha na 5. Eu acho que é a primeira infância. Bom, se já não é, não é mais a primeira, pode ser a segunda, ou sei lá, mas é uma fase muito infantil, né? 5 anos de idade. Mas eu tinha uma característica. E no dia seguinte eu acordava, eu lembrava do sonho, um sonho como esse, qualquer sonho, mas eu estou me referindo a esse, e lembrava, e esse foi um caso. Eu lembrava de tudo, até do mal-estar. Eu não verbalizava o mal-estar. Eu não dizia que eu estava. Mas eu lembrava daquela atmosfera pesada, porque era tudo muito tenebroso, muito assustador, meio fantasmagórico. E aquela atmosfera muito assim, tensa, assim, de como tipo um plano meio assim, carregado mesmo. E eu acordava, passava o dia todo, eu lembrava de tudo. Lembrava até da sensação. Veja bem, eu não sentia durante o dia, após o sonho, eu não sentia aquela sensação, mas lembrava. Você pode lembrar de uma sensação e sem senti-la, né? E eu lembrava dos acontecimentos do sonho. Mas eu passava o dia tranquilão, como uma criança, como toda criança faz, passava um dia de criança. Se era época de... Eu fiz o jardim de infância, depois comecei a alfabetização. Bom, se tinha escola, ia, se era férias eu estava em casa, ou ia para o Rio passear e visitar os parentes, entendeu? Mas em casa, eu passava o dia assim, ou era um feriado, ou fim de semana, não sei, mas eu passava o dia sem sentir nenhum mal-estar com relação ao sonho que eu tinha tido. Entendeu? Eu lembrava do sonho e lembrava não só do visual e do que estava acontecendo, como daquela atmosfera ruim mesmo, pesada. Lembrava, mas não sentia. E aquilo não me afetava em nada. E eu era bem criança. E nós sabemos que é comum a qualquer pessoa, quando tem um sonho muito pesado, muito assim, carregado, muito feio e tudo, passar o dia mal. Uma vez minha tia-avó, que era minha tia-avó e minha madrinha, ela passou um dia que ela por causa de assim, de um jeito super nervosa por causa de um sonho que ela tinha tido. E o sonho que ela quer dizer, ela não manifestava que estava com medo que o sonho tivesse anunciando alguma coisa. Era por causa do sonho em si. E ela falava, olha que eu estou uma pilha. E teve um sonho. Então, quer dizer, de qualquer idade, é comum a pessoa, quando tem um sonho carregado, passar um dia meio esquisito, depois daquele sonho. E isso começou a acontecer comigo também, a partir dos meus 7 anos. Eu passei a ter medo de sonho. Quando eu tinha sonhos,
No dia seguinte eu passava com aquela, né, mal-estar. Aos 5 anos, com um sonho pavoroso daquele, passava um dia tranquilo. E havia casos, como há casos, você vê, você tem um sonho que não acontece nada demais no sonho. Tudo muito normal, tudo, mas tem uma energia, uma atmosfera ruim, você se sente mal, aquela coisa assim. Quando eu me sentia mal, isso fora de sonho mesmo, quando eu comecei a entrar na minha idade dos 7 anos, me sentia mal num determinado lugar, a casa que a gente foi morar, no Rio, quando a gente voltou pro Rio, eu dizia para os adultos, para minha mãe, para tudo, é que eu estou sentindo que o ambiente está desagradável. E ninguém levava aquilo a sério, deixa de bobagem. Porque quando as pessoas quando se comenta com alguém sobre um ambiente desagradável ou ruim, as pessoas veem essa questão no lado assim, raciocinado. Um ambiente ruim é um ambiente que tem gente ruim, é um ambiente que tem gente desonesta, é um ambiente que tem bandido, é um ambiente que tem... Entendeu? Para mim, ambiente ruim, o ambiente desagradável, é o que eu estava sentindo. Uma sensação, uma coisa que está na atmosfera, está no ar. No ar, quer dizer, o elemento ar que a gente respira é uma maneira de dizer que está em todo lado, como o ar está em todo lado, né? Então, teve uma época que eu tinha sonhos assim, eu sonhava e acordava, sonhava. Então, eu via coisas estranhas nos sonhos, que não eram horríveis nem nada, mas aquilo tudo me deixava... O astral do sonho era muito esquisito. E eu estava numa fase que eu ficava entre o sono e a vigília e o sono. Tinha um sonho, e no sonho eu via uma coisa, por exemplo, um ônibus, que o cano de escape dele, né, cano de descarga, aqueles que tem o cano de descarga no alto, vai até o alto, né, aí ele passou, o cano de descarga dele ficava lá, a parte de cima balançando como se fosse um limpador de para-brisa. E aquilo, quer dizer, uma coisa boba, né? E isso foi da minha fase dos 7 anos em diante. Mas, na infância mesmo, então, ali já em 7 anos, 8 ainda é infância, mas naquela infância, mais infância, podia sonhar com qualquer coisa horrível. E eu passava um dia sem problema. Então, quer dizer, o outro sonho que eu contei no outro vídeo, que era do monge, isso eu já estava adulto, faz uns 15 anos atrás, eu estou com 64 anos, aquele eu consegui até fazer assim hipoteticamente, uma hipotética análise. Eu não sei se aquilo está certo, se é exatamente aquilo que o sonho quer dizer, mas eu frisei também ali. O sonho, por isso que eu acho que a psicanálise está muito atrasada, porque o sonho tem muito mais do que uma história, do que um enredo, ela tem uma atmosfera. Sonho é muito mais do que as pessoas, até hoje, de um modo geral, eu acho que é mais do que foi descoberto. Deu para sentir
que coisa assim que foi esse sonho? Primeiro porque esse é um sonho, porque tem sonhos, que eu acabei de falar ainda há pouco, que parece um sonho que não tem nada demais na história dele, mas você tem um mal-estar. E tem hora que eu contava para as pessoas, às vezes para os adultos, quando eu era pequeno, já dos meus 7 anos para frente, por que você está achando que esse sonho foi ruim? Por que você tá sentindo mal-estar? Esse sonho não tem nada demais. E não tinha mesmo, a história do sonho não tinha nada demais. Quer dizer, do sonho, seja lá qual fosse o sonho, os sonhos que eu tinha mais na época, né? E sobre essa questão sonho, eu pretendo fazer disso uma série, talvez, né? Eu vou fazer, acabei de narrar mais um, e isso são histórias que eu acho interessante, porque é uma troca de ideia, é uma troca de experiências, entende? É alguma coisa que também distrai, diverte um pouco, né? Quer dizer, a gente tá aí como... Então, esse assunto que eu estou trazendo aqui, do qual eu tenho um desejo, um projeto de continuar colocando vídeos de um modo geral, mas fazer uma série, talvez uma playlist sobre vídeos de sonhos, né? Já é o terceiro sonho, porque eu já contei um há bastante tempo num dos vídeos que está aí, acho que está nas listas, não sei se ele está público, eu vou ver. E esses dois que eu contei hoje, ou melhor, esse que o outro foi hoje que eu fiz? Não, acho que hoje eu estou só editando ele. Tá bom, gente? Tchau para todos.